A paz do Senhor Jesus. Eu, o diácono Joel, sou professor da Escola dos Jovens e essa é a nossa escola bíblica dominical no lar. Hoje, com a 7ª lição, Uma lição maravilhosa, glória ao nome de Jesus, e queremos desde já convidar você a conosco, Pois somos gratos a Deus de poder adentrar na sua casa e compartilhar com a palavra do Senhor e convidando você para estar conosco aprendendo a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Eduardo. A paz do Senhor, irmão Joelson, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã que nos acompanha aí da sua casa. Que Deus te abençoe. Amém, glória ao nome de Jesus. Como eu disse, é a 7ª lição, uma lição maravilhosa, como eu tenho dito, que tem como título Derrotando o Primeiro Inimigo. A nossa lição tem como texto do dia, diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. O segundo é mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. Glória ao nome de Jesus. Na nossa lição também tem 3 pontos. E o primeiro ponto, que tem 3 subpontos, tem como título a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Primeiro subponto: Jericó era uma cidade forte. O segundo subponto é: o rei de Jericó não estava brincando. E o terceiro subponto: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. O segundo ponto da nossa lição traz as estratégias de Deus para a batalha de Jericó, que também tem 3 subpontos. O primeiro diz: corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. O segundo subponto tem homens armados à frente dos sacerdotes. Terceiro, a espera de um milagre. E o terceiro subponto, o terceiro ponto diz: Deus se mostra forte para com os que confiam nele, que tem 3 subpontos. O primeiro diz: um momento de fé. O segundo, caem os muros. E o terceiro, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. E terminamos com uma pequena conclusão, a conclusão da lição. Glória ao nome de Jesus. Como sempre, conscientizando você que está nos ouvindo, nos vendo, para a leitura da agenda diária, cada dia da semana. A segunda-feira nós temos no Êxodo capítulo 7, versículo 14, Faraó, um inimigo obstinado. Terça, Juízes capítulo 16, do 1 ao 22, Sansão é traído por seus inimigos. Quarta, 1 Samuel capítulo 18, versículos de 17 ao 19, que diz: Saul torna-se inimigo de Davi. Quinta, 1 Reis capítulo 21, versículo 20, Acabe, inimigo de Elias. Sexta, temos Esté, capítulo 7, versículo 6, Amã, o inimigo de Esté e dos judeus. E sábado, Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43, a semente do inimigo. Glória ao nome de Jesus. E a nossa síntese diz: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. Glória ao nome de Jesus. E o texto bíblico, eu vou pedir para o nosso irmão Eduardo fazer a leitura do texto bíblico. O texto bíblico encontra-se em Josué, capítulo 6, versículos do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor:
Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Amém, glória a Deus, né? Que leitura maravilhosa. Então vamos começar, não é isso, a falar da nossa lição. Glória ao nome de Jesus. A gente já tem vindo há alguns dias, hein? Essa é a 7ª lição, e a gente vê, né, o trabalhar de Deus, né, nessa lição, né, na nossa vida, como também assim foi no povo de Israel. E a gente vê agora que o povo de Deus, né, já tinha se santificado, não é, como a gente já aprendemos nas outras lições. O povo de Deus tinha renovado, né, o concerto com o Senhor na circuncisão, circuncidaram ali, e também participaram da Santa Ceia. Então, o povo já estava preparado, glória ao nome de Jesus, espiritualmente, mas agora eles iam enfrentar, não é, um inimigo, não é, como a gente vai ver na lição, um inimigo poderoso, não é, um inimigo, né, porque a gente sabe que e temos visto isso nas lições anteriores, que era uma nova geração. O povo de Israel, como a gente já viu, não era um povo que foi preparado para guerrear. Saíram de uma escravidão, passaram 40 anos no deserto, né? Deus preparando eles para tomar posse da promessa da terra que o Senhor tinha prometido, mas a gente não vê eles treinando belicamente, por exemplo, né? Não vê, né, eles sendo preparados para uma guerra, mas eles estavam preparados espiritualmente. Glória ao nome de Jesus. E como diz aqui o comentarista na introdução, ele diz que a guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus. Essa guerra não era a exclusividade do povo, mas, glória ao nome de Jesus, né, como diz aqui, mas também do Senhor, pois chegar a hora do juízo divino, como a gente viu na semana passada, né? Que era um povo, né? Os cananeus, como a gente viu na semana passada, era um povo, né, abominável diante de Deus, diante de tudo que eles praticavam, como a gente viu, morte de crianças, sacrifício de crianças, né? Glória ao nome de Jesus. E também, acima de tudo, eles nutriam, né? Como é que eu posso assim, querer destruir o povo de Deus, né? Glória ao nome de Jesus.
Aí a gente vê que isso chegou diante de Deus e agora, né, Deus vem, né, com o seu juízo divino. Como diz aqui, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Gênesis capítulo 15, versículo 16, Deuteronômio 9:5 e capítulo 18 e 12. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda vitória vem do alto, vem do Senhor. Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente vê, como tenho frisado, né, o povo, ele se preparou, santificando-se, né, fazendo a circuncisão, participando da Santa Ceia. Glória ao nome de Jesus, como diz aqui, né? E o Senhor dá as estratégias, né? Como a palavra diz aqui, o comentário de Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão. Glória ao nome de Jesus. E agora começamos o primeiro ponto, que fala a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Ou seja, o primeiro inimigo que eles encontram, né, é a cidade, né, de Jericó. Glória ao nome de Jesus. Cidade esta fortíssima. Isso. Né? Rodeada por uma muralha grande e praticamente intransponível. É verdade. E ali o povo de Deus mais uma vez encontrava mais um desafio nessa trajetória deles rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu aos pais deles que os daria, e assim é a nossa vida. É verdade. Não são as mil maravilhas, mas nós temos a certeza de que quando Deus está do nosso lado, a vitória é certa. É verdade. Glória ao nome de Jesus, né? A gente vê que Deus, né, irmão, já tinha determinado. Ele disse: olha, a terra é de vocês, né? A terra é de vocês. Glória ao nome de Jesus para sempre. E, né, o que é que a gente tem que fazer? Ou seja, o que é que o povo teria que fazer? Era tomar posse. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? E a cidade, como diz aqui o primeiro ponto da lição, diz: Jericó era uma cidade forte, não era uma cidade rica, não era um centro, vamos dizer ali, segundo alguns comentaristas, né? É uma das cidades, se não a cidade mais velha, né, que existe, né? Se não for a mais velha, mas está entre elas. E era uma cidade, né, que era rica. A gente vai ver que quando acontece, né, a derrota ali, que eles tomam posse ali da cidade, eles pegam ouro, prata, né, tanta coisa valiosa, né? Também essa cidade, como o nosso irmão já falou, tinha uma muralha, né, que para eles, os cananeus, né, era intransponível. Eles se gabavam daquilo, eles achavam, né, que ali eles estavam seguros, né? Como diz aqui, né, a muralha ela tinha cerca de 9 metros de altura, né, de largura cerca de 6 metros, né? Havia casas, como a gente já vimos em outras lições, construídas. Alguns dizem que assim, a largura dava para passar carros, né? Então era uma muralha intransponível. Também eles eram estrategistas, né? Ele tinha suas estratégias, ele também tinha um exército, né, forte. Glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê que quando os servos, os espias voltam, que traz um relatório, né, como a gente pode ver lá em Deuteronômio capítulo 1 e versículo 28, quando Moisés discursa, né, ele fala
né, tentando animar o povo, ele diz assim, ó, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, o relatório que eles trazem, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filho dos gigantes. Glória ao nome de Jesus, hein? A gente vê também no capítulo 9, isso é um relatório que eles trazem, né? Versículo do 1 ao 3, diz assim, ouve, ó Israel, hoje, isso é o Senhor falando, né? Passará o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Ele diz, ó, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Aí diz, quem pararia diante dos filhos do gigante? Você já imaginou, né, a pessoa encontrar, né, um adversário dessa forma? Como eu já disse, pessoas que não tinham, né, uma preparação bélica, né, como eles tinham, então ficava difícil, né, irmão Eduardo? Sim, também a gente vê o que o medo é capaz de proporcionar às pessoas, né? O medo ele incapacita, o medo paralisa as pessoas e ali a gente vê que o povo de Deus eles estavam com medo, porque de fato eles tinham visto gigantes ali. Até mesmo a própria terra ela dava frutos também gigantes. Então nós vemos o que o medo ele é capaz de fazer nesse caso com o povo de Deus, que Deus prometeu a eles. Deus disse, eu vou te dar a terra. E para eles pararem ali e verem os gigantes e ficarem com medo, realmente eles estavam muito atemorizados. Porque imagine o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, que criou a terra, que pode todas as coisas, chegar para você e dizer, eu vou te dar o que vocês tanto esperaram. E ali quando você vê as adversidades da vida, a gente desanima, a gente diz, a gente não consegue, eu não vou conseguir. Muitas vezes a gente fala isso, eu não vou conseguir. Mesmo Deus prometendo para nós ficamos naquela incerteza, ficamos com medo. Nós sentimos medo porque, assim como o povo de Israel, nós também vemos problemas gigantes, vemos obstáculos gigantes, barreiras gigantes, mas assim como Deus estava com o povo de Israel e assim como Deus tinha prometido àquele povo que daria essa terra, Ele deu. E a você também, que se o Senhor te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Aleluia. Não temas, não tenha medo, porque o Senhor Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós esperamos, daquilo que nós pedimos a Ele. Então não tenha medo, porque maior o que está contigo do que o que está no mundo. É verdade, glória ao nome de Jesus, né? E aí, continuando aqui falando dessa cidade, né, os historiadores dizem que a cidade tinha uma área de 32 quilômetros, né? Bem como também, segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, localizado na Transjordânia, de fronte a Jericó, o qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistada pelos hebreus. Era preciso muito esforço e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinho. Glória ao nome de Jesus, né? Como o nosso irmão disse aí, né? Assim como o povo de Israel, a gente também na nossa caminhada, não é? Glória ao nome, porque o povo de Israel estava caminhando para a terra prometida, né? Mas a gente também tem o nosso alvo, não é, irmão Eduardo? E em busca desse alvo a gente também encontra vários inimigos. Glória ao nome de Jesus. Um dos inimigos, né, da gente é, como o irmão já tem falado, o medo. Né? Glória ao nome. A gente às vezes olha para a nossa pequenez, para as nossas limitações, e diante das dificuldades, né, a gente cresce a dificuldade, coloca maior. Glória ao nome de Jesus. Mas como ele já tem dito, maior é o Deus que está conosco. Glória, aleluia, glória ao nome. Como diz aqui, ó,
Mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A gente vê isso quando Josué sobe, né, ao monte, ali para olhar a terra também. E aí o Senhor, né, na sua teofania, chega ali com o príncipe dos exércitos, né, aquele anjo que era o Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. E Jesus estava, né, nessa peleja. Jesus está na peleja. Jesus não nos deixa só. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias atemorizavam os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muitos poderosos e as cidades fortes e muitos grandes. Está lá em Número, capítulo 13 e versículo 28. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então está aí, né, um histórico da cidade, né, do inimigo que eles iam enfrentar. Glória ao nome de Jesus. E a gente vai para o segundo subponto que diz: o rei de Jericó não estava brincando, né? Ele soube que os hebreus tinham mandado, né, os espias, e ele, né, ali prontificou, né? Quando Josué enviou, ele soube e ele aí mandou ir atrás desses espias, né? Com certeza para matar, ou, né, para tirar alguma coisa dele sobre o exército, né, que ele poderia, alguma informação que ele poderia usar contra o povo, porque certo era uma coisa: o povo de Israel ia, como a gente usa uma expressão, ia para cima, não ia desistir, porque Deus, né, prometeu, e Deus tinha dito que a terra era deles. Então eles teriam, né, não poderia desistir, né, não poderia retroceder agora. Glória ao nome de Jesus. Aí diz, podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. Josué capítulo 2. No texto de Josué 2, do 16 e o 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico, Hadá, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva, né? Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte, né? Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 10, versículo 10. Todavia, temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras, intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como diz aqui, né? O inimigo, né, tentava, né, pegar o povo de Israel, representado ali por aqueles espias, né, para destruir, né? Eles queriam destruir o povo de Israel. Glória ao nome. Como é assim um inimigo de nossa alma, né? Ele quer nos destruir. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas, não é? Aleluia, ele só faz tentar, porque, como o escritor diz aqui, né, nas batalhas da vida não devemos ficar tristes, desanimados, acuados, pois não estamos sozinhos. O povo de Israel também não estava sozinho. A gente já tem falado aqui que o Senhor estava com eles. Glória ao nome de Jesus. E este inimigo que nós temos é uma luta diária que nós travamos com ele. A todo momento ele quer matar a nossa vida espiritual. Ele quer roubar a nossa coroa que nós temos, isso, como fala no livro do Apocalipse, e ele também quer destruir a nossa esperança. E é uma luta diária que nós temos contra ele. Mas, como diz a lição, você não está sozinho. É verdade. O Senhor Deus Glória. está contigo, Ele vai na frente das tuas batalhas. É só você unicamente pedir ajuda a Ele e diga: meu Senhor, não posso sozinho, porque nós não podemos, pelas nossas forças, nós somos incapazes. É verdade. Nós temos as nossas limitações, mas
o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que o irmão Joelson serve, ele é poderosíssimo. Aleluia. Para te dar a vitória. Glória ao nome Apenas de Jesus. creia, coloque ele na frente que tudo vai dar certo, a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém. E aqui, esse ponto, quando diz, o rei de Jericó não estava brincando, ou seja, o inimigo de nossa alma, ele não brinca, né, Eduardo? Verdade. Glória, então, que não devemos brincar também, glória ao nome de Jesus, mas confiar no Senhor, porque o Senhor é conosco, como nosso irmão já tem nos garantido, glória ao nome de Jesus, né? O terceiro subponto, a cidade só cairia com a ajuda de Deus, né? Como eu disse, né? Mesmo o povo preparado, né? Preparado espiritualmente, santificaram, circuncidaram, participaram da Santa Ceia, mesmo com suas estratégias, né? Que mesmo assim, Josué, ele tinha suas estratégias, né? Porque quando a gente vai lutar contra alguém, a gente, né, faz algumas estratégias. Glória ao nome de Jesus. Então, Josué também tinha, mas, né, a gente já tem falado aqui que a vitória, a nossa vitória, a vitória do povo de Deus, de Israel, viria, né, do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Sozinho, nós não conseguimos vencer o inimigo, né? O inimigo que nós enfrentamos na nossa caminhada, ele é muito poderoso, né? É muito poderoso. Glória ao nome de Jesus. Mas, né, temos a ajuda do que é mais poderoso do que ele. Verdade. Que é Jesus. Aleluia. Diz, ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Né? Quando o inimigo ele encontra o lugar de alguém que já tem uma índole, como já diz aqui, né, para maldade, né? Ele diz, pronto, é isso aí que eu vou usar. Uma brecha encontra uma brecha, entra, e aí, né, porque não é só a maldade humana também, né? Como o comentarista diz aqui, mas também a ação do inimigo. E para vencer, né, só, glória ao nome de Jesus, com a ajuda do céu. Né? E a gente enfrenta lutas, você talvez está aí, né, enfrentando lutas, a gente tem vivido dias difíceis, hein? Glória ao nome de Jesus, então busca o Senhor. Né? Peça ajuda, como o nosso irmão já disse, que o Senhor está pronto, glória ao nome de Jesus para sempre. Né? A gente vê que a luta aqui era impossível aos seus olhos. Talvez a luta que você está passando, né, irmão Eduardo, também é impossível, mas busque ao Senhor, glória ao nome de Jesus, né? Porque o Senhor, ele dará auxílio do céu, mandará auxílio do céu, glória ao nome de Jesus, porque sozinho nós não vamos vencer, sozinho a gente não chegaremos, glória ao nome de Jesus, né? Não alcançaremos as promessas, mas o Senhor, ele estará conosco e nos mandará auxílio, nos dará ajuda. E que a gente possa dizer como disse Moisés certa vez, sem a tua presença não nos faça sair daqui. Isso. Então implica dizer que sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. É verdade. Então que possamos dizer também que eu só vou se o Senhor for comigo também. Porque se o Senhor for comigo, a minha vitória, a sua vitória, ela está garantida. Porque o Senhor é quem garante. É verdade. Glória ao nome de Jesus. Então, o Pense diz, se o inimigo precisava ser destruído para os hebreus herdarem a terra, por que o Senhor não tratou logo com eles? Por que o exército hebreu precisou lutar? É porque temos a nossa parte, né? Deus ele já garantiu a vitória, glória ao nome, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos ir à luta. Glória ao nome. Não é sentar e esperar, a gente tem que ir e tomar posse. Glória ao nome de Jesus. Tem que fazer a nossa parte, como eles fizeram, santificaram, não é? Renovaram a aliança com o Senhor, não é? Obedeceram, porque a obediência
né, é um dos princípios algo primordial para alcançar as vitórias, né, que tanto almejamos chegar onde, né, Deus determinou que nós chegássemos. Né? Então, por isso, né, diz aqui, a experiência de lutar e vencer o inimigo são insubstituíveis para quem anda com o Senhor, o qual sempre se revela de um modo especial nos momentos mais difíceis da vida. Não é? Glória ao nome de Jesus. O povo também precisava ter experiência, não é? Porque através da experiência a gente cria força, fortalece, né? Então o povo também precisava disso. Glória ao nome. Realmente o Senhor poderia, não é, como pode dizer, ó, isso aqui é seu, mas ele não é o gênio da lâmpada, não é? O gênio da lâmpada é que a gente, né, a história conta todo mundo, né, que faça 3 pedidos, fazia o pedido e acontecia na hora, né? Apesar de que ainda para conseguir ele teria que pedir, então tem uma ação dele, né? Mas não é dessa forma, a gente tem que ir à luta, lutar, perseverar, né, e obedecer aquilo que o Senhor determinou. Glória ao nome de Jesus. O Senhor falou num ponto bem interessante, que é sobre a obediência. O povo, ali naqueles momentos, eles também tinham que ter uma obediência ao Senhor. Para você ver o perigo da desobediência, teve um rei que perdeu o seu trono porque foi desobediente a Deus. Um rei perdeu o seu trono porque foi desobediente a Deus. Então é o perigo da desobediência contra Deus. E nós vemos que isso acarretou não só na perca do seu reino, mas também na perca da sua vida, na perca da sua casa também, dos seus. Então é muito perigoso quando a gente quer nos colocar à frente, desobedecendo às ordens de Deus. Então temos que ter esse cuidado de sempre estarmos atentos e obedientes à voz do Senhor. Glória a Deus. Então, terminando o primeiro ponto da lição, vamos para o segundo, que fala agora, né, das estratégias de Deus para a batalha de Jericó. A gente sabe que a ação de Deus, né, o trabalhar de Deus é diferente do nosso, né? Deus, ele sempre, né, ele diz que os pensamentos dele, ou os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, que os pensamentos dele, eles são maiores do que os nossos, né? E aí eu fico imaginando a cena, né, antes de o Senhor aparecer, de o Senhor dar as estratégias, como estava ali Josué, né, fazendo suas estratégias, porque ele tem que ter também a dele, né? Glória ao nome de Jesus, porque o Senhor, como a gente viu na semana passada, ele usa o homem, ele usa, né, o ser humano com aquilo que ele tem. Verdade. Usou Davi com aquilo que Davi tinha, né, e tantos outros. Glória ao nome de Jesus. Então ele tinha, mas o Senhor sempre tem, né, a melhor. A vontade do Senhor, diz a palavra, que ela é boa, perfeita e agradável. Né? E o Senhor vem e agora dá as estratégias. Uma da primeira coisa, não é, que o Senhor diz a ele corte todos os suprimentos do inimigo e a manutenção do ano da tropa. Também animar a tropa, né, de Israel. Glória ao nome de Jesus para sempre. Não é? E a gente vê, ele corta, diz que a cidade estava cerrada, ou seja, nem entrava ninguém, nem saía ninguém. Né? E isso foram 7 dias. Glória ao nome. Os suprimentos foram acabando. Né? E o povo com fome. O povo também já estava com o coração, eles também já estavam com o coração, como a gente viu na lição anterior, né? Que eles estavam com o coração temeroso, porque eles souberam que o povo de Israel vinha contra eles, né? A gente vê isso quando Raabe fala, né? Olha, não se preocupe não, porque o povo aqui está tudo usando uma linguagem para entender, está tudo assim, ó, tremendo, porque sabe que vocês vêm, né? Mas era preciso, né? Mais, então cortar o alimento, né? Já disse que um saco vazio não fica em pé. Então, um homem sem comer perde as forças. Então, essa foi uma estratégia. Glória ao nome de Jesus. Diz, a primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair de lá. Josué capítulo 6, versículo 1. Assim, os suprimentos de Jericó, né, escassearam. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. Glória ao nome de Jesus. Que coisa linda isso aqui, né?
Glória ao nome. A gente vê, eu estava vendo uma pregação e achei lindo, quando o irmão disse, quando Davi vai à luta, quer dizer, ele não vai à luta, o pai envia ele para levar alimento para os seus irmãos, e ele chega lá, está aquela peleja, né, sendo afrontado o povo de Deus, o gigante, e quando ele vai lutar contra o gigante, o que é que acontece? Ele leva no alforje, ele levava comida, e o que é que ele faz? Ele tira toda a comida e coloca agora as pedras, né? Glória ao nome de Jesus, é como está dizendo aqui. E aquele pregador dizia assim, não alimente, né? Não alimente o inimigo. Não alimente, no caso ali, Davi não alimentou o gigante. É como ele diz aqui. Porque, né, a gente sabe que o que for alimentado é o que vai vencer. Você tem uma vida espiritual, né? E uma vida, né, vamos dizer, carnal, por exemplo. O que você mais alimentar é o que vai sobressair. Sim. Né? E para vencer o inimigo é deixar ele passar fome. Por isso que a gente tem uma arma poderosa que é o jejum. Isso. Glória ao nome de Jesus. Isso é lindo. Glória ao nome. Então a primeira coisa é cortar. Não alimente o inimigo. Glória ao nome de Jesus, hein? A gente sabe que temos vários inimigos. Não sei qual é o seu inimigo. Aqui o povo de Israel estava enfrentando Jericó, mas talvez você esteja enfrentando, né, alguns inimigos. Né? Você, principalmente jovem, né? A pornografia. Então não alimente, não visite sites, né? Não veja essas coisas. Não alimente a carne, que aí vai vencer. Glória a Deus. Já diz, o fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Por isso o Altíssimo sempre estimula seu servo e faz-lhe promessas. Glória ao nome de Jesus, né? Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã. No início do livro, Josué 1, o Senhor reiterou o povo a Josué e seus exércitos. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus também vem e anima, né? Glória ao nome de Jesus. Né? Ele renova, vamos dizer assim, as promessas. Quantas vezes a gente já viu isso na minha vida, na vida de alguns irmãos, né? Porque Deus faz a promessa e, como o irmão já tem falado, passa o tempo, as circunstâncias vêm, a gente quer desanimar, a gente quer se entristece, a gente quer parar, quer desistir, mas o Senhor vem e diz, eis que eu renovo as promessas hoje. Lembra aquilo que eu falei? Isso é tão maravilhoso, né, irmão Eduardo? Então, é avivando, né? Glória, somos um guerreiro do Senhor, somos um soldado na guerra do Senhor. Então o Senhor também vem e anima. Como foi na vida de Josué também, foi justamente no momento que ele mais precisava ouvir essas palavras, de que o Senhor já tinha dado os inimigos dele nas suas mãos. E conosco também é assim, naqueles momentos em que nós estamos cabisbaixos, que nós estamos duvidosos, se vai acontecer ou não como Deus prometeu, porque nós somos humanos. Isso. Infelizmente a nossa natureza humana ela é muito falha, muito limitada. E por mais que Deus prometa para nós, chegam momentos que nós duvidamos, que vem aquelas dúvidas e a gente diz, será que vai mesmo? Mas ali no momento em que a gente está mais cabisbaixo, que a gente já praticamente perdeu todas as esperanças, vem o Senhor e renova as promessas, como o irmão Joel falou. Isso é maravilhoso para nós. Glória a Deus. Porque o Senhor sabe o momento exato que nós precisamos ouvir essas palavras. É verdade. E aqui na vida de Josué não foi diferente. O povo certamente estava desanimado porque a maioria dos espias trouxe um relatório negativo. E ali o ânimo do povo com certeza deve ter decaído. Isso. Mas ali chegou o Senhor para renovar e dizer, não, eles estão nas suas mãos, a minha promessa ainda está de pé. Oh, glória. Porque o que Deus cumpre, o que Deus fala, Ele cumpre, como diz a palavra dEle. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida, na nossa vida. Ele é fiel. Oh, glória. Aleluia. Né? Glória ao nome de Jesus. Então, a primeira estratégia foi cortar o alimento e animar o povo. A segunda estratégia de Deus foi
né, que é bem interessante. Se você vai para uma guerra, né, na nossa estratégia é pegar os guerreiros e vamos guerrear, né? Mas como eu disse, Deus tem as estratégias dele, Deus sabe como agir, Deus conhece, né? Glória ao nome de Jesus. E diz aqui o segundo subponto que diz: homens armados à frente dos sacerdotes. Diz, a estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados saíram marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzina, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a arca da aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensível certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por qual razão o Senhor assim o determinou. A gente vê, vai para uma guerra, né? A muralha era intransponível, alta, né? E tinha casa. Com certeza o povo de Jericó ficaram observando, né? Quando eles saíram, né, o primeiro dia, disse: pronto, vai ser hoje. Vai ser hoje. Só que Deus tinha determinado ele que eles, né, cada dia, durante 7 dias, né, principalmente os 6 dias, uma vez eles iam rodear a muralha. E eu fico imaginando psicologicamente como é que estava o povo de Jericó, né? Glória ao nome, porque eles iam, rodeavam, mas não atacavam, que era, na nossa mente era o certo, né? Era atacar, e eles não faziam isso. Glória ao nome de Jesus para sempre. Como diz aqui, ó, o povo de Jericó, né, ficavam apreensíveis, né? Glória ao nome de Jesus, porque a estratégia de Deus era diferente. Glória ao nome de Jesus. Como a gente vai ver mais lá na frente, que a estratégia do Senhor, a vitória não viria pelos guerreiros, né? Viria, né, pelos sacerdotes. Glória ao nome de Jesus, que iam pegar a buzina, né? Glória, não ia tocar as trombetas, né? Que era a gente vê ali, né, que o Senhor determinou isso. O Senhor mandou, né, quando estava na construção, mandou fazer as trombetas e determinou para cada ocasião como seria tocada, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. E aqui a gente vê como a lógica de Deus ela vai na contramão da nossa lógica humana. Porque era um exército, certo? Era um exército e eles não atacaram assim logo de cara, mas eles cercaram, né? Rodearam a cidade. E ali o povo de Jericó, eu acredito assim, que eles estavam com medo não daqueles guerreiros, mas eles estavam com medo do Deus Todo-Poderoso. Porque, verdade. Como diz a lição, como já disse a lição, eles acreditavam que aquela muralha era protegida pelos seus deuses, com D minúsculo. Mas eles ouviram que o povo de Israel vinham contra eles com Deus, com D maiúsculo, com todas as letras maiúsculas. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, que certamente iria dar a vitória àquele povo. Então, o povo de Jericó certamente não estava com medo daqueles homens que estavam ali, mas estavam com medo de quem realmente eles deveriam ter medo, que é do Deus Todo-Poderoso, que iria dar a vitória ao povo de Israel. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? Aleluia. Então, como disse, é inexplicável isso, né? Glória ao nome de Jesus. É uma estratégia que foge da nossa racionalidade. É verdade. Que era um exército. O correto era eles atacarem a muralha. Porque diz um ditado, né, que a melhor defesa é o ataque. É o ataque, exatamente. E eles não fizeram isso porque eles estavam na direção de Deus. Estavam seguindo a estratégia que o Senhor tinha dado. Glória ao nome de Jesus para si. Porque a gente tem que entender
que a gente só somos cooperadores, como diz, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Nós somos cooperadores. Glória ao nome de Jesus. Mas, né, o operar, o agir vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O agir, o operar é do Senhor. Isso. Mas Ele é tão bom, Ele é tão... O Senhor, Ele é tão bom, Ele nos ama tanto. Glória a Deus. Ele pode fazer tudo sozinho. Só que Ele gosta de nos usar. É verdade. Ele gosta de nos ter como instrumento nas mãos dEle. Isso é maravilhoso. É verdade. Nós podemos dizer que nós somos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. Porque o Senhor pode fazer tudo sozinho. Ele poderia chegar aqui nessa cidade e fazer como fez com Sodoma e Gomorra. Isso. Né? Que foi uma destruição ali que foi feita unicamente pelas mãos do Senhor. Mas neste caso aqui, o Senhor Ele queria usar o povo de Israel. Isso. Então, o Senhor também Ele quer te usar. Glória. O Senhor quer te usar também nas suas batalhas. Ele quer mostrar que você pode, que quando Ele está com você, você pode todas as coisas. Então, deixe Deus te usar, que a vitória é garantida e o Senhor, Ele te ama e é por isso que Ele quer te usar. Oh, glória. Então, como a gente estava vendo aqui, eles começaram a rodear, né? Isso. E eu creio agora que havia também uma expectativa no povo, né? Como será? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Muitas vezes acontece isso na nossa vida. O Senhor fez a promessa, né? E aí a gente vai passando o tempo, a gente fica, mas Senhor, como é que vai ser? De onde é que vem? Como é que o Senhor vai fazer, né? Glória ao nome de Jesus. E aqui é o terceiro subponto que diz, a espera de um milagre. Glória ao nome. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Glória ao nome de Jesus, né? Deus estava ensinando ao seu povo a controlar a ansiedade, a ter um coração paciente e confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu, pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênção se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior, que morreu no deserto. Então Deus estava também, né, curando. Né, o tempo, eu sei que o tempo é difícil, né? Mas o tempo também tem suas bênçãos, ele também cura, né? Como ele diz aqui, ó, curou a ansiedade. Você já imaginou o primeiro dia? Né? A gente vê um caso bem parecido dos 7 mergulhos de Naamã. Verdade. A ansiedade, né? O orgulho dele também, né? Mas assim, Deus estava tirando tudo isso. Né? Glória ao nome de Jesus. E o povo de Israel também não era diferente. Glória ao nome de Jesus. E assim conosco também. Né? Quantas promessas a gente já recebeu e o tempo vai passando, né? Glória ao nome de Jesus. E a ansiedade muitas das vezes vem, glória a Deus, mas devemos confiar e descansar no Senhor. Verdade. Porque o milagre com certeza vai acontecer. Assim como aconteceu aqui, né, nesse episódio de Josué e o povo de Israel com Jericó, né? É o mesmo Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas talvez você ainda não conseguiu, né, aquilo que tanto você espera, almeja, porque Deus está trabalhando também na sua vida. Verdade. Glória ao nome de Jesus para sempre. E é importante a gente também controlar a nossa ansiedade. Que a ansiedade ela é tida nos nossos dias atuais como o mal do século. E ali certamente o povo de Deus eles estavam ansiosos para finalmente poder ver se cumprir uma promessa que já tinha tanto tempo que havia sido feita. E eles certamente ali estavam ansiosos para entrarem, para cantarem o hino da vitória, para aproveitarem o melhor daquela terra. Isso. Para estarem ali cultuando também a presença do Senhor. E eles tiveram que ter esse controle, porque já pensou no primeiro dia a gente vai e é hoje. Ia dar tudo errado. Isso. Certamente iria dar tudo errado se eles não esperassem
não esperasse o primeiro, É verdade. segundo, terceiro, quarto, quinto dia, porque ali eles estariam desobedecendo. Nós já falamos o perigo da desobediência a Deus, que acarreta em muitos prejuízos para nós. Então, é importante a gente controlar também a nossa ansiedade, porque por mais que nós queremos ver as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, nós também temos que entender que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Glória. Ele trabalha de uma maneira diferente da que nós trabalhamos. É verdade. Nós queremos tudo no agora, principalmente a nossa geração atual, né? É a era do já, do agora. É a época do micro-ondas, né? E então nós temos que aprender que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. É verdade. Então, que neste dia você possa ter a convicção, por mais que você ache que esteja demorando, mas o Senhor não tarda. Ele nem tarda, ele não se atrasa e nem se adianta, ele só chega ali na hora certa. Glória ao nome de Jesus. Então, esteja confiante, porque o Deus que você serve, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. É verdade. E nesses dias que estamos enfrentando um inimigo, né, poderoso, né, esse vírus, glória ao nome de Jesus, né, a gente pode até dizer, Jesus, ele poderia acabar com o vírus? Pode. A hora que ele quiser. Mas, pegando aqui essa palavra, diz, né, Deus está ensinando ao seu povo, a nós, hoje, né, foi no dia de Josué, mas hoje é para a gente, está nos ensinando, né, a controlar nossa ansiedade e ter um coração paciente, glória ao nome de Jesus, e confiante, né, confiar mais em Deus, confie mais em Deus, glória ao nome de Jesus, amém? Então, terminando esse, né, segundo ponto, tem o pense, que diz, por que Deus faz seus filhos esperarem tanto por bênção prometida há muito tempo? A gente respondemos agora, né? Porque ele está trabalhando também na pessoa, naquele que vai receber, não é? Porque ele já determinou tudo já está feito, mas eu e você precisamos também ser trabalhado, e assim, né, o povo de Israel também precisava ser trabalhado, porque Deus é que conhece o nosso coração, Deus que conhece a nossa vida, glória ao nome de Jesus. E diz, o ponto importante, Deus usa as adversidades do dia a dia e espera para nos ensinar a sermos pacientes e longânimos. Esse é o propósito, porque Deus tem propósito em tudo. E chegamos ao terceiro ponto, o último ponto da nossa lição, que diz, Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Glória ao nome. O primeiro subponto diz, um momento de fé, né? Como diz lá em Hebreus, né, 11, que as muralhas de Jericó, elas foram ao chão, foram derrubadas pela fé. Glória ao nome de Jesus, hein? Pela fé no Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. De Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga, gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder, e na hora certa, todos gritaram em uma só voz. Você vê que aqui, né, tem que ser junto, união, glória ao nome de Jesus, né? Porque, né, se tivesse ansiedade, né, alguém ali, na sua ansiedade, podia ser impulsionado, né, a ele mesmo só gritar, ia dar errado. Mas eles estavam seguindo a ordem, glória ao nome de Jesus. Diz, os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar, pouco producentes sob um sol castigante. Mas Deus, em sua longanimidade, ofereceu a oportunidade para que os idólatras de Jericó se arrependessem. Veja que ainda Deus, né, o tempo que Deus deu, ainda Deus pensava no povo de Jericó, para ver se eles se arrependessem, né? Glória ao nome de Jesus. Jericó teve sua última chance e a perdeu. Né? 7 dias. 7 na Bíblia, né? É o número de Deus que fala de plenitude. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? Não é o número, como a gente vê aí alguém dizer, o número, né? Mentiroso, né? Do mentiroso, não. Está repreendido em nome de Jesus. É o número de Deus.
é o número da perfeição. Tudo se completa, né, da plenitude de Deus, né, e Deus tem determinado que seria, né, que eles fizessem isso por 7 dias. Glória ao nome de Jesus. Como nosso irmão já tem dito, né, se eles fizessem o primeiro e não acontecesse, né, e parasse, né, não ia acontecer. Glória ao nome de Jesus. Mas teria que obedecer. E obedecer, né, implica em ter fé. Como ele diz aqui, é um momento de fé. Glória ao nome de Jesus para sempre. Uma parte bem interessante aqui é que diz aqui: os hebreus precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões do ponto de vista militar pouco producentes. Ou seja, que do ponto de vista humano não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Porque o que é que eles iriam ganhar apenas rodeando a cidade por 6 dias? Isso. E então, do nosso ponto de vista, aquilo ali era uma perca de tempo. Isso. Do nosso ponto de vista humano, mas ali era a estratégia de Deus. Ali era o que Deus tinha ordenado ao povo, e o povo tinha que cumprir para que a vitória viesse. Porque por mais que para nós isso seja uma perda de tempo, se eles não fizessem conforme a palavra do Senhor, será que eles tinham obtido a vitória? É verdade. Então, por mais que para você seja algo irracional, para você que seja algo fora de lógica, mas se é o que Deus mandou você fazer, glória, então faça. Aleluia. Porque o meu Deus e o teu Deus não erra. É verdade. Ele não mente, como o irmão José aqui falou, do exemplo do número 7, o que é para o mundo. É verdade. É conta de mentiroso, mas o nosso Deus, ele não mente. O que ele fala, ele cumpre. É verdade. E a gente fica imaginando o povo de Jericó mais uma vez, né, vendo aquele povo rodeando, né? Com certeza tinha zombaria, né? Aquela coisa que tem, glória ao nome de Jesus, mas como o nosso irmão disse, se é Deus que está mandando, faça do jeito, né? Lá no casamento, quando foi para transformar água em vinho, né? Maria dá uma expressão bem, né? Diz: olha, fazei tudo que ele vos mandar, né? E a gente vai ver isso na Bíblia, né? Às vezes coisas ilógicas, mas fizeram, e aí o milagre aconteceu. Porque isso é fé. O exemplo de Noé, por exemplo. De Noé. Qual era a lógica dele construir uma arca naquela época? Que não chovia. Não chovia. Mas era o que Deus tinha ordenado. É verdade. O que Deus ordena, ele não se engana. Ele glória cumpre. ao nome de Jesus. Nós devemos simplesmente obedecer, nos colocar numa posição submissa ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele está mandando eu e você fazer. Glória. E o que Ele quer para nós é sempre o melhor. É verdade. Então, fazendo assim, né, por fé, né, o segundo subponto do terceiro ponto diz: caem os muros. Oh, glória ao nome de Jesus. Diz: depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. Como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória ao nome de Jesus. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína da tão grandiosa obra da engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu vitória ao seu povo, né? Glória ao nome de Jesus. A muralha ali, né? Ela não caiu para trás, né? Mas ela foi como uma implosão, como se alguém colocasse a mão e foi descendo. A mão do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus, né? Glória ao nome de Jesus. Como o nosso irmão estava falando, ainda pegando o ponto anterior, quando fala aqui, né, que tomar algumas decisões do ponto de vista militar, proceder. Se eles fossem tomar as atitudes, por exemplo, guerrear mesmo, que era uma das estratégias deles, vamos dizer assim, né? Com certeza ele ia morrer, porque não eram escravos, não tinha, né,
guerreado ainda com espada, com lança, com essas coisas, né? Por isso que Deus também dá, na estratégia, dá um espaço da muralha, né, para que naqueles espaços eles não pudessem se ter alvejado por lanças, por flechas, né, que era as armas de antigamente. Isso. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas as armas, as nossas armas, como diz lá em 2 Coríntios 10 e 4, né, as nossas armas, elas são espirituais. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, que venhamos nos revestir dessas armas, né, para vencermos, lutarmos contra o nosso inimigo. Como Paulo diz lá em Efésios, né, capítulo 6, revistamos de toda a armadura de Deus, né, e ali ele dá a armadura, as armas, glória ao nome de Jesus, para vencermos. E agora chegamos ao terceiro subponto e terminamos essa tão maravilhosa lição que diz: Jericó é destruída. Aleluia. Então Jericó foi destruída, mas o Senhor tinha feito uma aliança, né, com alguém que estava lá, e Deus não esquece. Glória ao nome de Jesus, né? Aleluia. Glória ao nome, né? Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Foi salva ela, sua família, né? Quem estava ali dentro da sua casa, que foi a aliança que foi feita, né? Quando ela ali, né, usada por Deus também, né? Deus preparou alguém ali para cuidar dos espias, e foi ela, né? Deu livramento aos espias através dela, mas tinha feito um pacto, vamos dizer assim, né? Uma aliança com ela de que quando se tomasse a cidade, né, quem estivesse com ela na casa dela, a família dela, ninguém seria tocado, vamos dizer assim, né? Glória ao nome. Já diz: a ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó, e os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecado e devassidão deveria ser riscada do mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante de suas atitudes, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Glória ao nome de Jesus. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, que aí, né, é o segundo inimigo, para encerrar a primeira campanha militar, e depois compreenderia a segunda, rumo às cidades-estado, reino localizado no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. São nas lições posteriores, isso. Esses outros inimigos. E é muito glorioso o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Uma pessoa essa que vivia uma vida completamente devassa, pessoa que vivia numa vida completamente longe dos caminhos do Senhor, e ela ter essa transformação. É o maior milagre que nós podemos ver. Milagre, coxo andar, cego ver, são milagres, sim, grandes, grandíssimos. E esse milagre aqui, um grande milagre, mas realmente o milagre aconteceu na casa de Raabe. Que ela e toda a sua casa foram salvos daquela destruição. Então, se confirma o que diz na palavra do Senhor, que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. É verdade. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Quem era Raabe? Uma meretriz, uma prostituta, mas que quando ela conheceu as obras que Deus fazia em favor do seu povo ali, o coração dela foi dilacerado pelo Senhor, e ela quis aceitar também este Deus poderoso, esse Deus que nos ama tanto, que foi tão longânimo também com o povo de Jericó, que deu muito tempo para eles se libertarem das coisas más que eles faziam. E ali Raabe, ela quis dar lugar para Deus entrar no coração dela, e teve uma transformação muito grande. Tanto é que ela é tida como uma mulher de fé em Hebreus, na galeria dos Elogios da Fé. Isso. E
é um exemplo para nós, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e dizemos: essa daí não tem jeito, esse daí não tem jeito, mas para Deus nada está perdido para aquela pessoa. Ele pode transformar, como ele também fez na vida de Raabe, que Raabe foi também uma descendente de Jesus. Uma ascendente, na verdade, de Jesus. E ela fez parte da família de Jesus. Então, é lindo ver o que o Evangelho faz na vida das pessoas, a transformação que Deus faz por intermédio de seu Filho Jesus na vida das pessoas. Conscientiza do pecado, das suas práticas más, e a pessoa deixa de fazer aquilo que lhe agradava e fazer o que agrada a Deus. É verdade. Porque muita gente acha que o pecado ele é libertador. Muita gente acha que porque pode beber, porque pode fumar, é livre. É verdade. Mas, na verdade, é uma prisão. E uma prisão que, por mais que ele tente sair, ele não consegue. Então, o pecado ele é uma falsa liberdade, na verdade, porque você pode fazer tudo o que você quiser, porém você, por suas forças, você não consegue sair daquelas práticas que são erradas, que são abomináveis perante o Senhor. Então, o pecado ele é uma falsa liberdade. É verdade. A única liberdade que você tem é quando você conhece verdadeiramente Jesus, o que Ele fez por você, o que Ele fez por todos nós, por uma humanidade. Então, se você está aprisionado no pecado, peça ajuda a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! O Pense diz: por qual razão Deus permite que uma prostituta se tornasse ascendente do Salvador do mundo? A fé de Raabe trouxe salvação, remissão para ela e toda a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. A conclusão, né? Glória ao nome de Jesus. A gente vê que o povo de Israel foram vitoriosos. Por quê? Porque eles alimentaram o seu espírito. Né? Eles alimentaram o seu espírito. Glória ao nome de Jesus. Quer vencer? Alimente o espírito. Torne o seu espírito mais forte. Oração, jejum, palavra, louvor. Como foi aqui, né? Eles venceram louvando. O grito aqui, a gente fica imaginando qual foi o grito, né? Mas era grito de júbilo. Aleluia. Era um grito de alegria, de louvor, de adoração ao Senhor. Verdade. Né? Alimente e treine seu espírito todos os dias. Exercite-se espiritualmente, né? Aí você vai vencer os inimigos que tem, né? Glória ao nome. E ainda concluindo, a gente chega aqui que diz: fé em Deus e obediência aos seus desígnios são virtudes imprescindíveis àqueles que desejam superar todos os obstáculos da vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda sua estratégia seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Glória ao nome de Jesus. Então, agradecidos a Deus por esta lição tão maravilhosa, agradecendo a você que está assistindo, que está ouvindo, né, que Deus, né, gere fé e te abençoe, né, através dessa palavra, e alimente o espírito, né? Glória ao nome de Jesus, que você vai vencer as tentações que tem vindo, tudo que tem vindo contrário, porque Deus é contigo. Veja que o povo se santificaram, renovaram o concerto, participaram da Santa Ceia, né? Foram fortalecidos na fé, né? Em tudo, e foram vitoriosos porque o Senhor estava com eles. Amém? Que Deus te abençoe. A gente vai orar agradecendo ao Senhor, pedir ao irmão Eduardo que ore. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá, por mais um dia que Ele nos dá, para que a gente viva e aprenda mais dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por esses momentos que passamos aqui aprendendo mais de Ti. Eu te apresento o diácono Joelson, abençoe ele, a sua família. Abençoe também esta pessoa que está nos vendo aí na sua casa com a sua família. Meu Deus, nós sabemos que Tu estás com o controle de tudo nas Tuas mãos. E que quando o Senhor quiser, quando for a Sua vontade,
tudo isso irá terminar e nós poderemos mais uma vez cultuarmos aqui na tua casa, na tua presença. Continua conosco neste dia, abençoa a vida de toda a tua igreja aqui neste lugar, de todo mundo. Eu te apresento os missionários, os pastores, o nosso pastor local, o pastor presidente. Senhor, abençoe a vida de todos eles, continua na nossa frente, nos dá vitória. Assim eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa compartilhar, né? Dar um like aí, comentar também alguma coisa, né? E que Deus te abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe.